Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Então, essas virtudes, né, como é que a questão da coragem, né, por exemplo, eu posso, por isso que todas elas andam juntas. Se eu não tiver a moderação, eu posso ser imprudente, porque eu posso, sei lá, vamos dizer que eu queira iniciar hoje no montanhismo. Eu falo, cara, eu vou subir, sei lá, uma montanha super difícil, sei lá, uma das 5 maiores do mundo. Só para colocar exemplo, vou subir o Everest. Uhum. Eu não poderia subir porque precisa de certificação de alpinista, mas... Começou ontem e já quer fazer uma coisa que não está no seu nível. Exatamente. Isso... Você não está sendo corajoso, você está sendo imprudente. Né? Isso não é ser corajoso. E por um outro lado, você também não agir. Você assim, pô, queria fazer o Everest, mas não dá, então eu não vou fazer nada. Isso também, isso né? Qual que é o caminho, né? Como é que eu vou desenvolvendo essa musculatura, nesse caso física e mental, para que eu consiga ir progredindo, né? Eu acho um dos pontos muito relevantes assim, do estoicismo, acho que da filosofia como um todo, é o progredir. Eu senti que eu estou evoluindo, né, constantemente. Então, assim, talvez eu comece com uma montanha de 1.000 metros, que né, eu consiga subir com trekking, trilha, etc. E depois eu vou aumentando esse nível. Talvez algum dia, daqui, sei lá, 10 anos, eu consiga subir o Everest se eu manter uma constância ali para ter aquele efeito cumulativo, né, onde eu estou fazendo tanta aquela ação que eu consigo ir subindo de nível constante. Né, eu consigo ter um progresso constante que, uma visão de longo prazo, me faz eu ter grandes conquistas, né? Assim como para empreender, assim como poderia ser para um montanhista, poderia ser né, para qualquer esfera da vida, você acumular esse resultado pelo progresso constante, né? Agindo no que está, né, no nosso controle sempre, mas sempre trabalhando junto, né? Então essas virtudes, elas são juntas, né? Então a própria decisão de subir Everest, aquela sábia, não é sábia, né? Não é uma decisão, não é a melhor decisão que eu posso fazer. Então todas, ela é justa, né? Eu posso estar sendo injusto comigo mesmo, né? Como o meu momento, por exemplo. E a justiça para o estoicismo, ele tem muito a ver com a promoção do bem, né? Então, para as pessoas, né? E assim, o estoicismo, ele tem uma visão de primeiro eu preciso impactar a mim mesmo, né? Em segunda instância, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor. Em terceira, minha família secundária, né? E vai ampliando isso até a comunidade, indo até na esfera da natureza. Uhum. Tá? Então, esse promover o bem, começando por mim, né? Que não adianta mas eu começar por mim e tal, né? Como assim? Acho que muitas pessoas acabam virando hospital de gente, né? Então, se depara com um determinado conhecimento e aí quer salvar os outros. Cara, primeiro salve a si mesmo, né? Se você está se afogando, salve a si mesmo primeiro, né? Para depois conseguir ajudar os outros, né? Então, por isso que tem um escritor que ele fala, né, comece arrumando a sua cama. Então, assim, cara, ele está querendo dizer assim, primeiro arruma o teu quarto, né? Depois busca arrumar a tua casa e depois vai expandindo. Porque se você não está conseguindo fazer isso para ti mesmo, cara, como é que você vai fazer isso para os demais? Como é que tu vai ajudar, né? Que nível de conhecimento ou de experiência você tem para conseguir ajudar os outros? Então, acho que a gente pode... Né, o Seneca tem essa visão de que a gente está padecendo da mesma doença, mas que a gente pode contribuir um com o outro, né? Mas uma das coisas que ele fala é aconselhe a si mesmo. Né? Não fique aquela pessoa que dá conselhos excelentes para os amigos, para os familiares, mas não segue aquilo que pratica, né? Ou então mesmo tem uma visão muito teórica, né? Aquela pessoa que pega o medo, por exemplo. A pessoa estudou um monte sobre o medo e tal,
quando parece uma barata, é a primeira pessoa a pular. Então, aquele conhecimento não é prático, né? Ele é puramente teórico. Tem uma coisa que acontece também que quando um amigo nosso ou alguém que a gente se importa tá passando por uma dificuldade ou tá, sei lá, confuso, a gente sempre tem o melhor conselho possível para essa pessoa, né? Mas quando a gente tá confuso ou passando por uma dificuldade ou não sabe que decisão tomar, a gente parece que vive numa nuvem, né? E não consegue enxergar a realidade. É muito engraçado isso. Acho que um dos pontos, isso é um core central lá do estoicismo é a logos, né? Que é você utilizar a razão, né? Então, assim, esses conceitos equivocados do estoicismo, eles se propagam de diversas formas, né? Um exemplo é no Star Trek, o personagem que é o Spock, que inclusive é um alienígena, ele é baseado nesse conceito equivocado do estoicismo, né? Então ele é exatamente, né, um vulcano, né, que ele é puramente pautado na razão e que não tem sentimentos. Então é uma visão equivocada, né, do que é o estoicismo. Mas se pautar na razão, né, a gente, assim, todas as nossas ações, tudo que a gente absorve de conhecimento, tudo que a gente está olhando, né, as informações que a gente está recebendo, elas passam, né, se a gente for estudar a nível neurológico, eles passam lá pela amígdala cortical, né, e todas elas vão despertar algum tipo de emoção. O neocórtex, que é onde está a razão, ele, né, tem, né, alguns estudos que primeiro que o nível de processamento dele é mais lento, então a ação emocional ela é muito mais rápida. Uhum. E então ele processa mais devagar. Então, assim, né, acho que todo mundo aqui que está ouvindo já passou por aquela situação onde você teve algum estímulo, aí você reage, às vezes, com raiva, fala o que não devia, ou age como não devia, e depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Essa é uma reação emocional que vem do nosso desenvolvimento humano, né, onde se eu visse um tigre na floresta, eu não poderia ficar ali pensando, nossa, será que ele está com fome? Será que ele não está? Será que ele vai vir me atacar ou não vai? Eu tinha que ter uma reação ali instintiva, né, de fuga ou de entrar ali no modo furtivo, né, por isso que muitas pessoas ficam paralisadas com medo, né, que é exatamente o nosso sistema nervoso ligando esse modo furtivo, ou, né, bombar sangue para as nossas pernas para a gente conseguir correr o mais rápido possível e fugir daquele predador. Então essa é a reação emocional. Só que hoje a chance da gente achar um tigre, né, solto é muito mais difícil. Só que a gente ainda sofre com essas reações emocionais. E o que o estoicismo fala não é que a gente vai deixar de ter essas emoções. A gente vai buscar controlar a partir do momento que ela acontecer. Então, assim, eu tenho, acho que um exemplo assim que tinha um histórico, ele estava num navio e começa a ter uma tempestade com aquelas ondas gigantes e chuva, etc. E ele fica agarrado num pilar lá do barco. E depois, quando eles atracam no porto, o capitão pergunta, né, como é que você pode se considerar um estoico, né, agindo dessa forma? Ele falou, não, o estoicismo ele não me ensina a não ter essa emoção, não ter esse medo. Ele me ensina o que fazer após o momento que ela acontece, que é tipo, não me deixar levar por ela. Então isso faz a gente estar no controle, né, de nós mesmos. E esse uso da razão é uma coisa que nos ajuda a fazer esse processo. Por exemplo, se a gente aconteceu alguma coisa, né, sei lá, alguém falou mal da gente, a gente costuma ter uma reação emocional disso. Pô, aquela pessoa, mas aquela pessoa também é uma pessoa triste, ela mora sozinha, não sei o quê, né, não tem ninguém. Enfim, a gente começa a julgar a pessoa. A gente se deixa levar também e fica se sentindo um merda. Exatamente, fica se sentindo mal, porque nossa, é verdade o que a pessoa falou, será que eu sou assim mesmo? Enfim, N coisas. O que a gente faz usando a razão é entender
primeiro, né? Aquilo que a pessoa está falando é verdade? Pô, sei lá. Eu, por exemplo, não tenho muito cabelo. Se a pessoa falar, pô, Ivan, não tenho muito cabelo. Eu falei, pô, que bacana, tu tem o dom da visão, né? Não vai inferir, porque isso é uma verdade. E agora, eu não vou ficar incomodado com esse tipo de situação, né? Outra questão é, eu posso fazer algo a respeito disso? Porque se eu não posso fazer, então aquilo não significa nada para mim. Se eu posso fazer, então eu vou agir. Então isso é uma outra prática, né, do estoicismo, é o diário filosófico. Então eu escrever, né, como é que foi meu dia, e aqui, né, o Sêneca traz isso lá no livro, né, dele, que acho que era o mestre do mestre dele que trazia essa prática, né? Por exemplo, a que vícios me opus hoje. Lembrando que os vícios é ao contrário das virtudes, né? Então, né, que paixões eu me livrei, os sofrimentos, né, eu me livrei. Será que em uma determinada situação eu me deixei levar por aquela situação? Ou não, eu consegui estar no meu autocontrole, eu consegui me conduzir de uma boa forma, enfim. Então que quando está na nossa cabeça a gente não consegue ter o mesmo raciocínio, apesar de a gente achar que a gente tem, e a prova cabal disso é aquela ideia que, nossa, maravilhosa, daí a gente vai falar e ver que não tem nada a ver, tipo, não fazia sentido. Nossa, quem nunca, né? Sempre. Esses dias eu tava com uma ideia, nossa, eu vou criar essa startup aqui, vale bilhão. Aí eu fui tentar explicar pra minha namorada, não saía, começou a não fazer sentido nenhum. Exatamente. Então, esse processo de escrita ele é muito relevante, porque daí eu consigo trazer uma visão racional sobre aquilo. Eu consigo pensar a respeito, consigo escrever. E até esse processo de você escrever, por exemplo, ele já te traz muito insight, né? Então, por exemplo, eu escrevo o dia inteiro, né? Então, todos os dias eu escrevo, inclusive, reflexões, aprendizados, conduta, né? Então, assim, eu tanto o meu... assim, eu trabalho muito, assim, para desenvolver a virtude sempre. Então, assim, meus pensamentos, acho que começa por aí, sabe? Eu ter pensamentos que são limpos, né? O Marco Aurélio fala assim, você ter um nível de virtude que uma pessoa possa te perguntar qualquer coisa, o que você está pensando, e você possa dizer na hora o que você está pensando, porque aquele pensamento ele é um pensamento virtuoso. Então, nas minhas ações, né, você nunca vai me ver falando um xingamento, palavrão, não vai me ver fazendo isso. Inclusive na minha equipe, às vezes é comum, né, no meio corporativo, a galera usar, eu falo, cara, ele não precisa disso. Assim como líderes, né, ali no caso, na minha equipe são 11 ou 12 lideranças, a gente precisa ser exemplo, né? Imagina, eu como diretor, eu começo a usar palavrão, de repente toda a equipe está usando palavrão, porque eu dei uma chancela para aquilo acontecer. Caramba, isso é interessante, porque se você começa ali a ter uma preguiça de trabalhar, dar uma procrastinada, isso também vai virar uma bússola para as pessoas, né? Exatamente. E assim, eu aprendi isso muito, né, empreendendo, né? Então, por exemplo, quando eu estou pensando, eu geralmente fico com uma expressão muito séria, assim, mas é só o meu modo normal de pensar. Então, na primeira vez, né, que tinha lá uma mesa lá com, né, várias pessoas lá da empresa, eles falam, nossa, o Ivan tá sério, né? Será que tem alguma coisa errada com a empresa? Será que ela tá bem? Eu falo, não, só tava pensando uma coisa normal. Então, hoje eu falo para as pessoas, cara, essa aqui é só a minha expressão, assim, ó, quando eu tô pensando, eu faço essa expressão, eu fico dessa forma, mas não tem nada a ver com o que você está falando e não tem nada a ver com algo que esteja acontecendo. Eu só estou pensando nesse processo normal. Assim. Então isso, obviamente, tem um autoconhecimento, mas isso é uma preocupação também, né, com as pessoas e como é que elas vão entender isso, porque como líder a gente está no palco, né, a gente está sempre sendo visto e a gente tende a ser copiado.